quero me apropriar desse fato, dessa história que se encontra no livro de Oséias. Diz assim, capítulo 1. Eu vou ler aqui os 3 versículos salteados. Cada versículo que eu for ler, eu aviso aos irmãos. Vamos ler o versículo de número 2 do capítulo 1. Diz assim: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse: hoje o Senhor Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Versículo 3. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Quero ir agora com você para o versículo de número 3, capítulo 2, versículo 3. Para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como o deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. Versículo de número 5. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se fortemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Versículo de número ainda 8. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. 14. Portanto, eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Pai bendito, que nesta noite tu possa, Senhor, mais uma vez nos abençoar. A tua palavra foi lida, exposta. Peço a ti, Senhor, a graça, a iluminação, a ousadia, o privilégio para falar. A tua igreja, que a tua igreja seja edificada e o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Vamos para sempre? Não se assuste. Pastor, mas hoje é domingo, dia que comemoramos a ressurreição de Cristo. O senhor não deveria trazer uma palavra sobre a ressurreição? Confesso para vocês, seria muito mais fácil para mim falar sobre a ressurreição de Cristo nessa noite. Depois de uma peça como esta, que já retratou, seria muito mais fácil. Mas eu quero falar nessa noite para você sobre essa história de Oséias. Esse momento que Oséias vive como profeta, Israel está vivendo um momento promissor economicamente, um momento próspero, abençoado. E essa prosperidade fez com que o povo se afastasse de Deus. O povo ficou distante de Deus. E Deus chama agora Oséias, o profeta, e lhe faz um pedido para que ele se case com uma mulher de prostituição. E o texto nos relata que assim Oséias fez. Você vai encontrar em algumas informações que alguns teólogos defendem que esse casamento ele se deu de forma figurativa. Alguns defendem essa linha, mas boa parte, e a parte mais aceita, é que esse casamento se deu de forma real. Isso, na verdade, aconteceu. E nós poderíamos começar aprendendo com essa história de Oséias, com esse casamento que Deus pede ao profeta,
para que ele se case com esta mulher de prostituição. E logo após, ao casar, ela abandona o marido, Oséias, o profeta, e vai de rumo aos seus prazeres, aos seus desejos. E dentro desse contexto, nós poderíamos já aprender algo aqui de suma importância. Por exemplo, às vezes Deus tem alguns pedidos que nós não conseguimos racionalizar. Por exemplo, Deus pede a Abraão o seu filho Isaque. Como é que você vê esse pedido de uma forma racional? É algo inexplicável. É algo que você, um Deus de amor, um Deus que preserva a vida, que é a vida, agora pede para tirar a vida do meu próprio filho. Um pedido meio, poderíamos dizer, sem ser de forma pejorativa, um pedido meio louco. Né? Um Deus de amor pedindo ao pai para sacrificar o filho. É um pedido meio, vamos dizer assim, esquisito. Né? Mas nós poderíamos ainda discorrer por caminhos que nós iremos encontrar, pedidos também meio esquisitos. Por exemplo, Deus pede a Josué para que ele dê volta, rodeie uma cidade por 7 dias. Nos 6 primeiros dias, uma volta, e no 7º dia, 7 voltas. E se assim fizesse, as muralhas iriam cair. É um pedido meio... Imagina você enfrentar uma cidade, você está esperando que vai entrar em um embate de forma física, e o Deus que você serve diz: não é assim que eu quero que você vá a esse embate. Eu quero só que você acorde cedo, prepare o povo e faça o povo rodear a cidade. E assim fazendo, os muros irão cair. E no dia ainda vocês vão rodear 7 vezes e vão gritar. Se você olha uma cena dessa, já parou para meditar? Se você olha uma cena dessa, você diz: cara, que menino doido, eu não vou fazer isso. Eu quero até crer que alguns da caminhada desistiram. Do 1º ao 7º dia, tiveram alguns que desistiram. Porque foram no 1º dia, no 2º, no 3º, e nada aconteceu. Ele disse: cara, isso é loucura, isso não tem nada a ver, isso não é racional. Mas são pedidos de Deus. Pediu a Abraão, seu filho, a Josué para rodear uma cidade, e nós poderíamos ainda discorrer por outros pedidos que a gente fica sem entender. Ele pede a Sansão que não corte os cabelos, que não toque em fruto da vide, da vinha, que não toque em algo morto, para que este homem tivesse a presença de Deus, para que ele desfrutasse da presença de Deus. Veja aqui, que pedido. Nós poderíamos ainda discorrer. Moisés diante de um mar, Faraó e todo o seu exército vindo, e ele simplesmente diz: Moisés, toca nas águas. Uma coisa tão simples. E o povo murmurando, criticando. Não era melhor que a gente estivesse lá no Egito, que todos teríamos sepulturas para sermos enterrados? E Deus simplesmente diz: Moisés, toca nas águas e manda o povo marchar. Aí a gente vem para o Novo Testamento, um homem habilidoso, perito em pesca como Pedro, e ele faz um convite a Pedro: Pedro, deixa a pesca de peixes e vem ser pescador de homens, de almas. Quando eu medito dentro desse contexto dos pedidos de Deus, a gente fica sem entender, e ao mesmo tempo eu me pergunto:
Qual o pedido de Deus para mim? Qual o pedido de Deus para você? O que é que Deus tem te pedido? O que é que Deus tem te proposto? Quando nós analisamos esses homens, nós enxergamos a cada um tipo de pedido, uma forma que Deus exige, uma forma de servi-lo. Por isso nós não podemos questionar, por isso nós não podemos criticar a forma como A, B ou C, ele é recrutado para servir a Deus. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero é aguçar em teu coração, em tua alma, qual é o pedido que Deus tem lhe feito? O que é que Ele tem colocado em teu coração desde o dia que você o conheceu? Como é que Ele tem traçado, proposto a você como servi-lo? Você já parou um pouco? Você já pensou? Você já fez algum questionamento dentro desse contexto? Qual a forma? Que pedido? O que Deus vem te pedindo? Eu acredito que é chegado o momento esse oportuno para pensarmos o que é que Deus tem me pedido, o que é que Ele está requerendo de mim, o que é que Ele está requerendo. Saiba de uma coisa, naquilo que Ele te pede, é naquilo que você vai ter vitória. Naquilo que Ele te pede, e se você for fiel, se você estiver disposto a obedecê-lo, é nesta linha, é neste propósito que você vai obter vitória. Devemos estar alinhados ao pedido de Deus. E a Oséias, ele pede que ele se case com a mulher de prostituição. E os historiadores dizem que Gomer, que é mulher de Oséias, foi a sua esposa, ela não era uma prostituta comum. Ela era uma prostituta que servia no templo de Baal. Poderíamos dizer que era uma prostituta de naipe, de luxo. Não era uma prostituta comum. E Deus, dentro desse relacionamento, Ele quer mostrar ao profeta e ao povo o comportamento que o povo estava tendo com o seu Deus. Ele cria toda essa situação, todo esse cenário, para mostrar simplesmente o comportamento, a relação que existia entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. E no comportamento de Gomer, esposa de Oséias, nós podemos identificar alguns princípios quebrados, princípios violados, de tantos que poderiam ser numerados, traçados. Eu quero mencionar 2 ou 3, para que você possa ser despertado e entenda o que está sendo pregado e a própria história. Quando eu faço a leitura e vejo o procedimento de Gomer, esposa de Oséias, ela viola, ela quebra o princípio da fidelidade. Ela estava casada com Oséias, e agora, ao sair de casa em busca de outros homens ou de um outro homem, ela quebra o princípio da
fidelidade. Ela deixa de ser fiel àquele que chamou. Porque nesse contexto aqui, desse papel, desse cenário que Deus constrói, Oséias está representando o próprio Deus. E Gomer está representando o povo, a igreja. E ela quebra esse princípio. A quem ela deveria ser fiel, ela agora deixa de ser. Ela não tem mais compromisso, ou seja, toda aquela aliança, todo aquele compromisso assumido no dia do matrimônio, aquele voto que nós casados fazemos, que seremos fiéis até a morte, seremos fiéis na alegria, na tristeza, na fartura, na escassez, na doença, na saúde. Esse voto que é feito no dia com tanto empenho, com tanta firmeza, agora Gomer, ela quebra essa aliança, esse voto. Ela agora abandona, não quer saber mais de Oséias e vai de rumo aos seus próprios interesses, quebrando a aliança, quebrando o princípio de fidelidade. Poderíamos nesta noite questionar como está essa relação, como está a nossa aliança, como está o nosso compromisso com o nosso Deus. Este compromisso ainda está de pé? Esse compromisso ainda perdura? Será que podemos dizer, como o apóstolo Paulo, ele nos diz, que nada me separará do amor de Cristo? Não é a perseguição, não é a fome, não é nada, nada vai me separar. Como é que está essa relação de fidelidade? Será que uma doença, será que uma falta ou um aperto, seja qual for a área, seja econômica, seja sentimental, seja familiar, tem sido motivo suficiente para você dar as costas a esse Deus, ao Deus que nos comprou, ao Deus que nos redimiu, ao Deus que tem nos amado diariamente? Simplesmente Gomer deu as costas a Oséias, ao seu esposo, ao seu marido. Aquele compromisso já não tinha mais valor, já não estava mais vivo, aceso. A chama da fidelidade tinha se apagado. Como é que está essa chama da fidelidade? Como é que essa chama se encontra em seu coração? Ela está acesa ou está apagada? Como é que está a chama da fidelidade em nossos corações? O meu desejo, o meu pedido a Deus é que, se porventura esta chama esteja apagada, que nesta noite Ele acenda, que esta chama acesa seja acesa e ela comece a inflamar, comece a arder, comece a aquecer. Essa chama não pode se apagar, essa chama não pode se apagar. Olha para teu irmão com carinho e diz: a chama da fidelidade não pode se apagar. A chama da fidelidade não pode se apagar. Mas Gomer também quebrou um outro princípio, não somente o da fidelidade, ela quebra também o princípio da ética. Você já parou um pouco para ver como Oséias, ele caminhava, ele andava pelas ruas e sendo zombado? Olha o profeta, homem de Deus, mas a sua mulher vale nada. A sua mulher é uma traidora. Você sabe o que significa isso para um homem? O brio, o ego do homem.
Só um homem traído, ele pode aquilatar. Só um homem traído, ele pode entender o que significa ele andar e alguém olhar e dizer: ele foi traído. Da mesma forma, a mulher, quando ela é traída, embora que a cultura parece que é mais dura com o homem, parece que ela exige mais do homem, ela é mais flexível, ou seja, quando a mulher é traída, parece que existe uma aceitação maior, embora que hoje está sendo igualado, está no mesmo patamar. Faz algumas décadas, o homem que fazia tal, alguns eram até louvados. Isso no conceito humano, isso no conceito social, mas no de Deus é a mesma coisa, a mesma situação. Uma mulher andar e as suas amigas dizer: ela é casada, mas o seu marido não vale nada, vive com uma e com outra. Veja que coisa triste e feia. Isso também a Gomer quebra. Mas existe ainda um outro princípio que Gomer quebra. Ela quebra o princípio do prazer. O prazer que deveria ter somente com seu esposo, com Oséias, onde ela deveria se alegrar. Mas o texto diz que ela parte, ela não sente mais prazer ao lado do esposo. Me parece que esse cenário aqui, esse retrato, onde está escrito no livro do profeta Oséias, parece que representa muito bem alguns casais, algumas famílias, mulheres que já não sentem mais prazer em seus lares, em suas casas, homens que já perderam o prazer, que não tem mais alegria nos seus lares, e é necessário buscar prazer fora. Eu não sei como é que está a tua relação com Deus. Será que ainda existe a chama acesa do prazer? Será que um culto de domingo ainda te atrai? Será que um culto de quinta-feira te atrai? Será que um culto de quarta-feira, ciclo de oração te atrai? Um culto de ensino te atrai? Como é que está esse princípio do prazer, essa relação prazerosa com Deus? Como é que se encontra? Será que você tem prazer ainda na oração? Tem prazer na leitura? Tem prazer com as coisas de Deus? A proposta, dentro de uma linha, vamos dizer, espiritual, a proposta de Oséias era fazer com que Gomer se envolvesse, se relacionassem com as coisas de cima, com as coisas dos céus, com as coisas eternas. Mas o coração de Gomer já não estava mais voltado para as coisas de cima dos céus. O coração de Gomer estava voltado para as coisas terrenas, para as coisas materiais, estava voltado para os prazeres mundanos, os prazeres de linha horizontal, não de linha vertical. Como é que está o seu coração? Como é que está essa área do prazer em sua vida? O que é que tem gerado prazer em você? O que é que tem gerado alegria em você? Somente os entretenimentos da vida, os prazeres da carne, ou ainda você se alegra com as coisas de Deus? Você se alegra com a proposta de Deus, que é levá-lo a se relacionar com as coisas do céu? Como é que está o seu coração? Essa mensagem desta noite é para despertá-lo, é para mostrar a você como está a sua condição, como se encontra a sua alma. Ai, ai, quando você lê o livro do profeta Oséias, você vai se deparar, você vai perceber que
o povo de Deus, eles atribuíam a sua prosperidade a Baal. Eles esqueceram que a prosperidade veio de Deus, que foi Deus que lhe deu a lã, a prata, o ouro, o azeite, a veste. Mas eles atribuem a Baal. Eles esquecem que foi o próprio Deus que concedeu, que Deus tinha concedido. Versículo de número 5, um dos versículos que nós lemos diz: porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ela atribuía a Baal. E no versículo 8, o qual nós lemos também, diz: ela pois não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. É Deus chamando a atenção. E às vezes nós cometemos também esse erro. Às vezes você atribui toda a conquista, atribui todo o sucesso aos seus méritos, às suas habilidades, esquecendo que todo o mérito que temos é dado por Ele. Cada porta que entramos é aberta por Ele. Cada feira que fazemos é Ele que concede. Cada salário que você recebe é Ele que providencia. Cada roupa que cobre o seu rosto é Ele que dá. E às vezes esquecemos, às vezes atribuímos: não, é mérito meu, sou eu sou o cara. Uma certa vez eu estava em um grupo de pessoas e alguém no meio estava sendo discutido justamente as conquistas que se obtiveram, e uma das pessoas ergue a voz e diz: é competência minha, é habilidade minha, por isso eu consegui. Eu olhei, fiquei calada e disse: ah, Senhor, se ela soubesse que tudo vem de Ti, ela faria uma revisão dessas palavras que foram proferidas. Eu louvo a meu Deus, porque cada conquista, cada degrau, cada dia, eu atribuo ao meu Senhor. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, dizendo: algumas pessoas olham para mim e dizem: o pastor Davares, ele é um bom administrador. Estão enganados. O pastor Davares tem méritos. Estão enganados. Tudo vem dele. É dele. Se consegui alguma coisa, se conquistei alguma coisa, foi por ele. E é para ele tudo. Não me vejo com méritos, não me vejo com habilidades, me vejo muito infantil e necessitado de aprender. Cada dia que se passa, eu compreendo e entendo que preciso aprender muito mais. E às vezes eu olho para alguns que estão começando no ministério, estão começando na vida, e se colocam em uma posição como se já fossem autossuficientes, como se não precisassem de aprender nada. E eu cheguei aos meus 53 anos de idade, entendendo e tendo a consciência que preciso aprender mais, que preciso ser mais crente
aconselhar, muda rápido esse pensamento, porque tudo que você tem vem por Ele. E se assim não proceder, deixa eu te dizer algo que eu encontro neste cenário, no versículo de número capítulo 2, versículo 14. Veja, e se você se encontra assim, guarde esse versículo no seu coração. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhes falarei ao coração. Sabe o que quer dizer isso aqui? Quando a pessoa não se submete, quando a pessoa não aceita, quando a pessoa quebra esse princípio da obediência, Deus vai levar você para onde? Olha lá. E deserto é lugar de preparação. E o que eu acho lindo é que ele diz lá: e lhe falarei ao... Sabe o que é isso? Lhe falarei à alma, ao espírito. Falarei baixinho. Terei uma conversa, eu e você. É assim que Deus te coloca. E Ele está dizendo aqui nessa noite para alguns: volte, se reconcilie, obedeça, porque senão eu o levarei ao deserto e terei com você uma conversa ao seu coração. Ai, conversa ao deserto. Tem momentos que a gente não consegue compreender um diálogo. Você conhece aquele filho, aquela criança que o pai diz: filho, não faz isso. Para, filho, não mexe nisso, isso não dá certo, isso vai te machucar. E o filho começa a desobedecer, começa a implicar. E é necessário que você pegue a sandália e dê umas patadas, umas chineladas boas nas pernas. Tem crente que é do mesmo jeito, não consegue ouvir a voz de Deus. Filho, me obedece. Filho, volta. Filho, deixa disso. Isso não dá para você. Esse não é o seu caminho. E por amor ao filho, o pai vai dar chineladas, porque não quer ver o filho machucado. Assim Deus faz conosco. Quando Ele nos trata, fala, dialoga conosco, e nós não entendemos, não damos ouvido à sua fala, Ele nos levará ao deserto para falar ao nosso coração, ao nosso ouvido. O que é que Ele tem te pedido e você não tem dado? O que é que Ele tem colocado em seu coração e você tem rejeitado? Você tem confrontado? Cuidado para Ele não levá-lo ao deserto. E vocês sabem muito bem para que serve o deserto. O deserto traz mais sensibilidade. Às vezes você leva uma vida aqui muito e você não está nem ali. Mas quando você chega ao deserto, a sua alma fica mais sensível, ela fica mais perceptível. Cuidado. Nesses últimos 15 dias, eu até então estava brincando, mas nesses últimos 15 dias, esse pé aqui ficou quase roxo. E o médico disse que se eu não tivesse o procurado, eu ia perdê-lo. Graças a Deus que deu tempo. Eu estou sob tratamento. E quando fiquei a par da verdade, a minha alma se tornou mais sensível. Eu comecei a perceber a gravidade da situação. Não deixe Deus levar você para o deserto. Pai nenhum tem prazer em levar o filho para o deserto. Pai nenhum quer ter um filho com o pé amputado. Mas se for preciso, vai. Tenha cuidado. Não deixa Deus te levar ao deserto. Deserto gera em você sensibilidade, discernimento. E não sou eu que estou dizendo. Eu estou nessa noite aqui como profeta de Deus, como Oséias era para Israel. Portanto,
eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei o coração. Não deixe, não permita. E parece que só depois do deserto para você começar a entender. Veja o versículo de número 16. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. Depois do deserto, o povo começa a reconhecer que Deus agora é o seu marido, o seu Senhor, o seu rei. Será que é necessário você passar por um deserto para reconhecer que Deus é Deus da tua vida? Que Ele é Senhor, Senhor da tua vida? Será que é necessário? Eu te aconselho que reconheças antes do deserto. E o que me chama a atenção dentro de todo esse quadro, de todo esse cenário, é que os historiadores dizem que Gomer, a esposa de Oséias, ela envelhece. E uma adúltera, depois de velha, ela não é mais geradora de prazeres. Porque o mundo, Baal, quer você enquanto você tem suco para dar, enquanto você pode oferecer alguma coisa. E enquanto Gomer tinha condições de dar prazer, gerar prazer, ela era acolhida, ela recebia azeite, prata, ouro, lã, vestes. Mas depois, quando envelheceu, ela foi lançada fora, ela foi descartada. Ela estava em um leilão de venda de escravos. E Oséias, ele é inquietado por Deus, e ele sai pela cidade, pelas ruas, e é levado a este mercado onde era vendido os escravos. E ao chegar lá, ele encontra o leiloeiro dizendo: quem dá uma peça de prata por essa mulher? Ela ainda tem condições de frutificar, de produzir, de gerar. E toda a oferta que ela obteve foi um gomer de farinha. Depois o outro aumentou um gomer e meio de farinha. Mas ele queria uma prata, uma peça de prata, e nada. E o leilão continuava. E aquela mulher de cabeça baixa, já sem condições de gerar, já sem esperança, já sem vida, agora aparece Oséias e olha para aquela mulher, a reconhece. E quando o leiloeiro diz: quem dá uma peça de prata, ele levanta as mãos e diz: eu não dou somente uma peça de prata, eu dou 15 peças de prata e dou mais um gomer de farinha, um gomer e meio, gomer de farinha e meio por ela. E ali ele adquire Gomer, que é o nome da esposa, pega nos braços, leva para casa e estabelece. Eu agora imagino o conflito dessa mulher, ela dizendo: esse homem a quem eu traí, eu acho que ele está fazendo tudo isso para me humilhar, ele está fazendo isso para me arrebentar mais do que eu estou arrebentada. Ele está me levando para casa para que eu seja humilhada pelos meus filhos, pelos meus criados. Ele está me levando para casa para me pisar. Mas não, Oséias leva para casa para que ela seja estabelecida, para que ela volte a ser matriarca, para que ela volte a ser dona do seu lar, da sua casa. Pastor, e a relação com a ressurreição? É agora que eu quero concluir. Não haveria vitória se não houvesse ressurreição. Não adiantaria a morte na cruz.
Não adiantaria a promessa feita no jardim do Éden, que nasceria da semente da mulher que esmagaria a cabeça do diabo. Não haveria sentido, porque todo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Moisés aponta para Jesus, Davi aponta para Jesus, Abraão aponta para Jesus, ou seja, Isaac aponta para Jesus quando ele é oferecido por seu pai Abraão. O Antigo Testamento aponta de forma direta a Jesus. E quando ele nasce, quando ele cresce em estatura e conhecimento, quando ele cria o seu colégio apostólico, quando ele orienta, ensina, discipula, e quando ele é morto, crucificado, toda essa obra, ela se legitima, ela se conclui na ressurreição. E por ele ressuscitar, nós hoje podemos celebrar. Por ele ressuscitar, nós temos a esperança de vida eterna. Por ele ressuscitar, nós fomos reconciliados ao nosso Deus, fomos perdoados e estabelecidos de novo à presença de Deus, porque todos nós estávamos destituídos, afastados. O pecado nos afastou, o pecado nos distanciou, assim como o povo estava distanciado. Mas Oséias, representando, figurando a pessoa de Jesus, vai lá e compra por 15 peças de prata. Jesus não nos comprou por peça de prata, porque o valor não atingiria tal exigência, somente o valor de sangue, o sangue derramado, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi derramado para nos resgatar, para nos redimir, para nos purificar, para nos deixar com condições de entrar pela porta e nos tornar reis e sacerdotes, filhos do Altíssimo, povo seu e ovelha do seu pasto. Foi através de Cristo, é através dele, da sua ressurreição, que hoje nós estamos aqui celebrando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que essa palavra possa frutificar no teu coração, que você possa reproduzir, que você possa viver, que você possa voltar para Ele o quanto mais rápido possível. Se assim você concorda, dá uma salva de palmas. Amém.